Muito bom dia, vlog! Começando mais um vídeo aqui no canal e resolvi gravar um vídeo diferente pra vocês, porque nós estamos em janeiro de 2025, é um ano novo, é o momento do ano aí que a gente começa, que a gente mais tem metas, né? Geralmente a gente vira o ano com metas de vida, com metas pessoais, com metas profissionais, e uma das metas que eu sempre vejo e que inclusive era uma meta que eu tinha todo ano e eu falhava muito antes de realmente entrar na vida saudável, né? Que inclusive não foi em janeiro que eu comecei de fato a me concentrar em realmente buscar o que eu queria pra mim em relação à estética. A gente falha, muitas das vezes a gente falha, e muitas pessoas às vezes falham por não ter conhecimento do que precisa ser feito. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, eu quero trazer um vídeo um pouco mais informativo pra vocês, falando sobre alimentação, sobre reeducação alimentar, sobre a escolha dos alimentos, porque eu sei que essa é uma dificuldade que muita gente tem, era a maior dificuldade que eu tinha antes de começar o meu processo de emagrecimento e perder 18 quilos, então eu quero trazer um vídeo desse tipo pra vocês. E antes, no início desse vídeo, eu já mostrei pra vocês eu me pesando e eu me medindo. Por que eu mostrei isso pra vocês? E eu quero falar com vocês já no início desse vídeo que é pra vocês esquecerem essa métrica aqui, a métrica da balança. A balança, ela pesa absolutamente tudo que tem no seu corpo. Se você acabar de comer e se pesar, você vai ver um volume ali maior na balança, porque você ingeriu alguma coisa ali. Na balança ela tá pesando seus ossos, sua gordura, seu músculo, sua água que você bebe, ela pesa absolutamente tudo. Então muitas das vezes a gente fica frustrada por se pesar, e eu digo isso quando você já tá num processo, né? Você tá se alimentando bem, você tá treinando, você quer ver resultado, e aí você vai lá pra balança pra poder ver quantos quilos você perdeu. E muitas das vezes você se depara com menos 1 grama na balança, e aí você se frustra, larga tudo, joga tudo pro ar e desiste no meio do caminho. E isso é uma das coisas que mais faz a gente falhar, e é uma das coisas que a gente mais tem que ignorar, porque, como eu falei, a balança, ela pesa absolutamente tudo que tem no seu corpo. Então ela não é uma métrica confiável para você se respaldar ali dos seus resultados. A melhor forma de você realmente conferir os seus resultados está aqui, ó, na fita métrica. Você compra uma fita métrica e aí você vai pegar, você vai tirar todas as suas medidas, tira a medida da cintura, tira a medida do braço, tira a medida das pernas, do busto, porque o nosso peito também ele possui um volume grande de gordura, então quando a gente emagrece, dá um resultado grande ali no busto, e aí você vai pegar todas essas medidas e você vai anotar. Depois que você tiver todas as suas medidas anotadas, você vai guardar essas medidas na gaveta. Não vai ficar se medindo toda semana. O nosso corpo, é só você parar para poder pensar que você muitas das vezes levou anos para chegar no peso que você tá hoje. Então não é de uma hora para outra que você vai eliminar tudo isso. A gente tem que ter paciência. O processo de vida saudável, ele é para ser para a vida inteira. Então você não precisa ter pressa de ter resultados. É só você ter consistência que o resultado ele vai chegar. É só ter paciência e consistência que ele chega. Então você vai tirar suas medidas, vai guardar numa gaveta e vai
refazer essas medidas só daqui a pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, você já vai ter visto diferença. Uma outra métrica muito boa de se fazer é com fotos. Pega uma roupa confortável, um shortinho, né, mais curtinho, um top ou até mesmo um biquíni e tira uma foto e guarda na sua galeria. Guarda nos itens ocultos, guarda numa pasta reservada se você não quiser estar olhando o tempo todo, porque eu sei que quando a gente está insatisfeita com o nosso corpo, a gente se sente mal até de olhar nossas próprias fotos. Eu me sentia muito mal de ver minhas próprias fotos. Quando eu viajava, eu passava todas as minhas fotos por aplicativo, né, de transformação, eu editava o meu corpo por inteiro, porque eu me sentia tão insatisfeita comigo mesma que eu não me enxergava, eu não gostava de me ver da forma que eu realmente era. Então eu sei que muitas pessoas também passam por essa mesma situação, e quando você passa por essa situação, é difícil de você tirar uma foto do início do seu processo, mas tente tirar, experimenta tirar e reserva essa foto numa pasta privada para você não ficar olhando para ela o tempo todo, e começa a pegar essa aqui, ó, como sua melhor amiga. Essa balança aqui, ela sim pode te ajudar no teu processo. Essa aqui é a balança de cozinha, que vale a pena você ter em casa para você pesar os seus alimentos, para você ter uma noção melhor aí do que você está comendo em relação à quantidade. Se você puder buscar um nutricionista, uma ajuda profissional, poder te passar uma dieta totalmente certinha em relação à quantidade para você seguir, vai ser perfeito. Mas se você não puder, o básico bem feito, ele já funciona. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a importância de cada alimento na nossa refeição, porque sabendo a importância de cada alimento na nossa refeição, você consegue ter uma noção muito melhor do que comer e consegue saber em que direção seguir. E tão importante quanto a nossa alimentação, para quem quer ter resultados, é praticar uma atividade física. Inclusive agora eu já estou pronta para poder ir para academia, mas se você não pode ainda entrar numa academia, comece a fazer um cardio, sai para fazer uma corrida, uma caminhada ao ar livre de manhã, depois pesquisa aqui mesmo no YouTube vídeos de profissionais ensinando a treinar em casa. Aqui mesmo no canal já tem alguns vlogs que eu treinei em casa e gravei o treino para vocês. E tem muitos profissionais que tem vídeo específico para treino em casa aqui no YouTube. Então é uma coisa aí que ajuda aí no seu gasto calórico do dia e vai te ajudar a ter mais resultados, além da questão estética. O treino, ele ajuda a transformar a composição do seu corpo também. Ele ajuda na construção da massa magra e fazer o teu corpo ficar esteticamente mais bonito. Porque quando a gente perde peso, falando da perda do peso, né, quando a gente perde gordura, peso no geral, o nosso corpo, ele tende a ficar flácido. Porque imagina, o corpo, a pele é um órgão, né? Aí você vai lá e estica aquele órgão bastante num ganho de gordura. Ele vai esticando para poder comportar aquela gordura que a gente vai ganhando ao longo do tempo. E aí, repentinamente, a gente começa a fazer uma dieta, começa a emagrecer, e aí aquele órgão, ele tem que ir voltando ao normal e eliminando aquela gordura. Quando a gente não faz um exercício para poder ajudar ele a voltar de forma rígida, ele fica flácido e aí começa a ter um outro ponto pra gente se incomodar. Digo isso por experiência própria. Eu comecei o meu processo de emagrecimento e quando eu já tinha perdido uns 8, 9 quilos, era pra eu estar satisfeita com a minha perda e eu comecei a ter um novo limbo ali de frustração, porque o meu corpo ficou muito flácido. Foi quando eu comecei novamente na academia e foi quando o meu corpo foi transformando, aquela flacidez foi indo embora e eu fui voltando a ficar satisfeita com o que eu tava vendo e eu fui me animando cada vez mais e querendo mais resultados. Então nesse vídeo é isso que eu quero trazer pra vocês. Eu quero trazer uma clareza pra quem tá começando esse processo de vida saudável, pra quem quer realmente ter resultados, pra quem quer transformar o corpo de uma vez por todas. Você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sempre trago vídeos sobre vida saudável, sobre rotina no geral. E se você é nova aqui, eu me chamo Natália Carnielli e eu sempre gosto de trazer conteúdos pra vocês sobre minha rotina, a minha vida saudável, meus treinos, minha vida, meu lifestyle no geral, né? Se eu faço alguma coisa fora da vida saudável, eu também mostro pra vocês. Eu gosto de trazer um vídeo, vlogs de vida real. Se você gosta de acompanhar vlogs de vida real, mas buscando sempre ter uma vida mais saudável, então esse é o canal pra você se inscrever. Aproveita e já se inscreve aqui. E agora bora pra esse dia. Eu já tô pronta pra poder ir pra academia, eu vou só colocar o tênis e vou pro treino de hoje.
Hello, amigas, muda pro momento que hoje já é o outro dia. Eu comecei a gravar vlog ontem pra vocês, mas eu não consegui finalizar o dia gravando o vlog porque tava muito abafada aqui no Rio. Eu acho que minha pressão tava meio que caiu, sabe? Eu não tava me sentindo muito legal ontem, tava me sentindo um pouco fraca. E aí interrompi o vídeo. Aí por isso que eu tô continuando hoje, né? Eu queria fazer a minha organização alimentar junto com vocês. Queria fazer algumas comidas pra semana. Eu separei 2 opções de proteína. Quero fazer os legumes, arroz, tudo pra semana, né? Pra poder organizar pra semana. Só que eu ia fazer ontem, eu já tinha deixado tudo descongelado e tal. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alimentação, organização, rotina, sobre o contexto geral sobre isso, né? Porque hoje é dia 7 de janeiro, estamos em um novo ano, né, 2025, e eu sei que janeiro é o período que mais pessoas dão o primeiro passo, sabe, em relação a mudar. É o período que muitas pessoas vão lá e falam, esse ano é meu, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou acontecer, esse ano eu vou cuidar do meu corpo, esse ano eu vou cuidar da minha mente, esse ano eu vou ter resultados. Principalmente em relação ao emagrecimento, janeiro é a época que mais pessoas se matriculam na academia. Janeiro é a época que mais pessoas falam, esse ano eu vou emagrecer de uma vez. Às vezes as pessoas já têm essa vontade de mudar, já tem tempo, e espera chegar janeiro pra poder falar, não, de janeiro não passa, janeiro vai, que não sei o que, sabe? Isso é o que mais acontece. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, na prática, como realmente conseguir resultado, como realmente alcançar resultados, né? E mantê-los, porque como eu falei, janeiro é a época que mais pessoas aderem à vida saudável. A dieta, a treino e a tudo mais. Mas fevereiro, março é a época que mais pessoas desistem da vida saudável. Por quê? Às vezes a pessoa começa essa busca, né, por essa rotina saudável de uma forma tão intensa e incessante, e às vezes não procura saber conhecimento mais a fundo sobre isso, enjoa, não consegue se adaptar, sente falta dos velhos hábitos e aí volta para a estaca zero. E aqui nesse perfil eu quero ajudar vocês a não passar por isso. Eu quero ajudar vocês a ter a vida saudável de uma forma leve, contínua e que, independente, né, da época do ano, você possa começar e seguir para sempre. Porque ter hábitos saudáveis, ter uma rotina saudável, ter uma vida saudável, né, transformar o nosso corpo e a nossa mente é fundamental para nossa longevidade, é fundamental para a gente viver mais, para a gente estar mais perto das pessoas que a gente ama, para a gente ter esse tempo com as pessoas que a gente ama, sabe? Porque alimentação saudável, treino, rotina é longevidade. E todo mundo merece isso. Todo mundo merece cuidar da vida para poder ter um amanhã melhor. E aqui nesse perfil é isso que eu sempre mostro pra vocês, né? A rotina saudável, o lado leve da rotina saudável. Porque pra você ter uma rotina saudável, você não precisa se privar de tudo. Você pode ter momentos especiais com as pessoas que você ama. Você pode ter aqueles momentos de distração com as pessoas que você ama. Você pode ir em restaurantes, você pode viajar, você pode fazer tudo. Você só precisa aprender a ter equilíbrio e seguir a sua rotina, a sua alimentação certa, treinar na maior parte do tempo. E é isso que eu sempre falo com vocês. Inclusive, uma das coisas que mais ajuda em relação à dieta, à alimentação, que a alimentação é a base de tudo. Se você tem um corpo nutrido, você treina melhor. Se você tem um corpo nutrido, você anda melhor, você se exercita melhor, você é melhor para outras pessoas, porque você adoece menos. Então a alimentação, ela é a base de tudo. E para ter uma boa alimentação, a base é ter organização. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Hoje eu vou preparar a minha proteína, que eu escolhi 2 opções de proteína, que vai ser carne assada e coxa com sobrecoxa de panela. Vou fazer o meu mix de legumes também, porque a alimentação ela precisa ter 3 coisas, né, no nosso prato, para o nosso corpo estar nutrido totalmente. Essas coisas são proteína, carboidrato e fibras. A proteína é a carne que a gente come.
né? Pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, para os vegetarianos, sabe? A gente precisa ter uma fonte de proteína no nosso prato, mesmo porque a proteína é responsável pela construção de massa, né? Pela construção de músculos. E às vezes as pessoas acham que músculo é uma coisa que não é extremamente necessária no nosso corpo, mas o nosso músculo, ele na verdade é a coisa mais vital para o nosso corpo. Digo isso, e sem contar também que se você começa a construir o seu músculo na juventude, você vai ter uma velhice muito melhor. Não é à toa que a maioria das pessoas que às vezes já estão com idades mais avançadas tem dificuldade às vezes para poder andar, sente dores no joelho, nas articulações, tudo isso por conta da deficiência dos músculos. Os músculos, ele é responsável por sustentar o nosso corpo no contexto geral. O músculo que sustenta o nosso esqueleto, né? Então, o músculo, ele é fundamental. E a maior fonte de trazer, né, de construção de músculo é a proteína. Então, a proteína, ela tem que estar presente em todas as refeições. Seja no café da manhã, você come ou um ovo, ou um atum, ou frango, ou uma carne, ou whey. O whey, inclusive, é uma fonte de proteína. Muita gente, às vezes, tem dúvida se pode consumir o whey se não malhar. E o whey, qualquer pessoa pode consumir. Até criança pode consumir o whey. O whey é apenas uma fonte de proteína, como carne, ovo, frango. E como eu falei, proteína é fundamental na nossa alimentação. O hidrato é outra coisa que é fundamental na nossa alimentação por nos fornecer energia. Energia para a gente poder seguir o dia, energia para a gente poder fazer nossas atividades, seja de treino, seja trabalhar. É para nós estarmos realmente com energia vital para poder agir a vida, entendeu? O carboidrato, ele é responsável por isso. Muitas pessoas problematizam o carboidrato como se ele fosse o vilão da história. Ai, que carboidrato engorda, ai, que carboidrato isso. E não, porque o carboidrato é muito conhecido por o carboidrato se transforma em açúcar no sangue, o carboidrato se transforma em gordura, sendo que não é bem assim, tá? O carboidrato, para ele ter uma absorção no nosso corpo melhor e não se transformar em gordura, como as pessoas acham que vai se transformar, é só necessário que ele esteja acompanhado da proteína, que vai melhorar aí, né, essa questão da absorção do nosso corpo. A gente vai estar ingerindo duas coisas que a gente precisa, e o nosso corpo, ele precisa de tudo para sobreviver. Todos os macronutrientes são importantes para o nosso corpo no contexto geral. O carboidrato é importante, a proteína é importante, a gordura, inclusive, é importante. A gente precisa ter alimentos que sejam fonte de gordura também na nossa alimentação. Tudo bem que é uma quantidade bem moderada, tá, né? Porque eu tô falando que a gente precisa de gordura, que vocês vão querer comer uma picanha cheia de gordura, entendeu? Proteína e gordura. Não é bem assim. No churrasco até pode, que é a refeição livre. Mas no dia a dia, a fonte de gordura, ela tá presente no ovo, ela tá presente no azeite, que às vezes você usa para poder temperar, né, fazer alguma comida, que inclusive é recomendado usar muito pouco. Tá presente no queijo, no leite, que às vezes a gente toma, quem não é intolerante, né? Também são fontes de gordura, e que você vai absorver aquela gordura ali também pro seu dia, que o seu corpo precisa. Agora, voltando aqui para a questão do carboidrato, ele é fundamental pro nosso corpo, pra gente poder ter energia vital, para poder agir a vida, para poder fazer tudo. E aonde a gente encontra carboidrato, né? Quais são os principais alimentos que são fontes de carboidrato? Arroz, macarrão, abóbora. Abóbora é uma fonte de carboidrato. Inclusive, todos os alimentos, todos os vegetais, né, que dão na terra, eles são fontes de carboidrato. Abóbora, aipim, inhame, batata, tudo isso é fonte de carboidrato. Então, se você não gosta de arroz, se você não gosta de macarrão, se você quer substituir, você pode. Inclusive, a batata e a abóbora, por exemplo, tem uma densidade calórica menor do que arroz e macarrão, por exemplo. Então, para quem está em déficit calórico, pode consumir uma quantidade maior aí em relação a volume, né? Do que arroz. Por exemplo, 80 gramas de arroz é equivalente a 150 gramas de batata. Então, o volume do prato fica muito maior para quem gosta mais de consumir volume quando está nessa fase de déficit calórico. E por último, mas não menos importante, inclusive extremamente importante, um outro macro que o nosso corpo precisa também são as fibras. E aonde a gente encontra as fibras? Aqui, ó.
nos legumes, nas frutas, nas verduras. É uma outra fonte que o nosso corpo precisa, vitalmente o nosso corpo precisa para poder viver. Então, no nosso prato, quando você vai fazer um prato de almoço e de jantar, é fundamental que você reúna esses 3 pilares, né? Esses 3 macronutrientes, que é carboidrato, proteína e fibras. Isso serve para o café da manhã, isso serve para o almoço, isso serve para o lanche, isso serve para o jantar. Então, para quem está começando agora na vida saudável, não sabe por onde começar, esse é o básico. E o básico, ele funciona. O básico bem feito, ele te traz resultados. Quando você quer ter um resultado estético mais específico, talvez seja interessante procurar um profissional, fazer uma dieta detalhada para você, mas para ter resultado em relação à saúde, em relação a peso também, é só você fazer o básico, porque o básico, ele realmente funciona. Você coloca ali no teu prato uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e uma porção que é dobrada, que é mais do que o carboidrato e mais do que a proteína, de fibras, porque legumes, eles têm baixa densidade calórica. A maioria deles, inclusive, tem baixa densidade calórica. E aí você consegue comer um volume bem maior, se sentir mais saciada. Essas fibras vão ser responsáveis pelo funcionamento do seu intestino, vai ser responsável pelo funcionamento do seu corpo no contexto geral. Então é uma coisa muito interessante para você ter na sua alimentação. E esse é o básico para você começar 2025 sabendo como você deve se alimentar, entendeu? Agora nós vamos preparar isso aqui. Aqui eu cortei chuchu, abobrinha, berinjela, cebola, abóbora. Abóbora eu cortei um pedaço bem pequeno, porque como eu expliquei pra vocês, a abóbora é uma fonte de carboidrato e essa aqui é a minha porção de fibra da minha alimentação, é a porção de fibras. Então, o que eu mais tenho aqui, no caso, o que eu quero mais ter aqui, são legumes de baixa densidade calórica. A abóbora eu coloquei só um pedacinho pra dar um gostinho a mais, entendeu? Mas eu não contabilizo ela no prato, então por isso eu coloco uma quantidade menor. Coloquei também cebola, coloquei também cenoura. E aqui, esses são os legumes que tem aqui. Eu vou levar pra panela, vou temperar. Fica, inclusive, muito gostoso. E é uma excelente forma de você aumentar o volume do seu prato. E além das fibras, nós vamos fazer as proteínas, que vai ser coxa com sobrecoxa e carne assada. Aqui estão as proteínas que já estão temperadas, eu gravei pra vocês eu temperando e anexei aqui no vídeo, mas na verdade eu não temperei hoje, eu temperei ontem à noite e já deixei pegando o sabor. Inclusive, eu gosto muito de temperar as proteínas de um dia pro outro. Quando não dá tempo, eu tempero no dia e já faço logo, mas quando eu tenho a oportunidade de temperar antes, fica muito melhor. Que inclusive essa é a segunda dica que eu dou pra vocês. Dieta, ela precisa ter sabor. Às vezes, as pessoas não conseguem ter aderência à vida saudável, a fazer uma dieta, a se alimentar de uma forma melhor, pela falta de sabor. A pessoa não sente prazer em comer aquilo, sabe? Quando a gente não sente prazer em comer o que não é gostoso. Isso é um fato. O ser humano, ele é muito palatável, né? A gente é palatável, a gente gosta de comer coisas saborosas. Por isso que o consumo de pizza, de hambúrguer, de pastel aumenta sempre. Lojas que focam em fornecer um produto bom, gostoso, de qualidade, como muitas marcas aí que tem lojas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, é porque ela descobriu isso, que o ser humano, ele gosta daquilo que é palatável. Então, se você vai lá numa loja, vai num restaurante e consome uma coisa que é extremamente gostosa, você sente vontade de voltar ali, você sente vontade de comer mais daquilo. E a sua dieta, ela precisa te dar essa sensação. Você precisa sentir vontade de comer mais daquilo, porque a alimentação saudável, né, o básico, ele é algo que a gente repete várias vezes, é todo dia a mesma coisa, entre aspas, porque a gente tem a autonomia, né, a gente tem o poder de mudar a nossa alimentação, de trazer propostas diferentes para nós mesmas, que é justamente para a gente poder não enjoar dessa vida saudável e ela se tornar uma coisa que você consegue levar a longo prazo. Mas, independente de você mudar a forma do preparo dos alimentos, é extremamente importante você levar sabor para a sua alimentação saudável. Aqui, além dos legumes que eu falei para vocês que eu já tinha cortado, vou acrescentar também milho
Esse milho aqui é milho, aquele milho de espiga que a gente compra. Eu comprei para poder comer, que eu adoro. E aí separei uma espiga e cortei, né? Cortei para poder acrescentar aqui também. Eu acho que milho fica muito gostoso com esse mix de legumes. Agora eu já vou temperar esse mix aqui antes de levar na panela. O que eu vou colocar aqui? Chimichurri. E vou colocar também sal. Aqui, essa quantidade de mix de legumes aqui dura uns 2, 3 dias aqui em casa. Parece que é muita coisa, mas quando a gente leva no fogo, ele dá uma reduzida, né, na quantidade. E também, como o mix de legumes é uma proposta que é justamente para poder aumentar o volume do nosso prato, então a gente come ele com vontade, entendeu? A gente come uma quantidade boa. Então ele acaba não rendendo tanto. Também dá para fazer uma quantidade maior, deixar a metade na geladeira e congelar o restante. Eu prefiro não congelar, eu prefiro deixar tudo na geladeira. Então eu faço sempre uma quantidade que dê para 3 dias, que aí eu faço 2 vezes na semana, que é o suficiente e funciona bastante essa estratégia aqui em casa. O que eu vou fazer? Eu vou levar a panela no fogo com um pouquinho de alho e azeite, vou dourar o alho e depois eu passo esse mix de legumes para a panela. E colocar todos os legumes na panela, eu dou uma mexidinha para poder misturar o alho com o restante dos legumes, né? E é só tampar a panela e deixar cozinhando em fogo baixo, porque abobrinha, berinjela, cebola são vegetais que soltam água. Então esses legumes eles vão cozinhando na própria água que solta dele mesmo, e isso faz o sabor dele ficar ainda mais gostoso e mais apurado. Agora, na panela de pressão, eu vou fazer a carne. Essa carne aqui é paleta. Eu sempre tiro todo o excesso de gordura da carne, que isso, inclusive, ajuda também a diminuir aí as calorias da carne. É sempre bom optar por comprar ou uma carne magra, né, como patinho, músculo, são opções de carnes magras. E essas carnes geralmente vêm com menos gordura. Já a paleta, acém, pá, também são opções de carnes que não são tão gordurosas como algumas outras que a gente encontra por aí, mas ainda assim essas carnes sempre vêm com um pouquinho de gordura. E aí o que a gente faz? A gente tira essa gordura, porque a gente não pode estar consumindo ela. Então a gente tira essa gordura e tempera ela, né? Eu temperei, todos os temperos que eu usei apareceu aí no vídeo na hora que eu tava temperando. Aí aqui eu coloco um pouquinho de cebola para dourar, deixo a cebola ficar bem douradinha e depois eu acrescento a carne. O frango eu faço no mesmo esquema da carne, coloco a cebola para poder dourar, para ficar bem douradinha, e depois acrescento o frango na panela. Frango no fogo, carne também, coloquei essa água aqui que é para poder fazer arroz, eu gosto de fazer arroz com água quente. E os vegetais, ó, já estão prontos, tá vendo? Como ele reduziu bastante. Caiu pra metade da panela. E assim ele já tá todo cozido. Não precisei colocar nada de água. Ele mesmo foi soltando a água e cozinhando, tipo que no vapor, sabe? E fica muito saboroso dessa forma.
carne já ficou pronta, não precisei colocar nenhum tipo de água nela. O frango também já está quase pronto, o frango também não coloquei água. Tudo que eu posso não colocar água, eu não coloco. Porque o próprio sabor do alimento fica mais gostoso do que quando a gente acrescenta água. Quando a gente acrescenta água, as coisas tendem a ficar mais aguadas, de fato. Então, quando você cozinha, faz a carne ou os legumes com a própria água que solta dos próprios alimentos, eles ficam muito mais saborosos. Uma outra dica é que o mix de legumes já tá pronto, eu mostrei pra vocês, mas como vocês podem reparar, tá vendo? Ele tá destampado. Eu sempre deixo ele destampado até esfriar, para depois colocar na geladeira ou no congelador. Isso ajuda a evitar aquela água que se acumula na tampa do pote e faz os legumes ficarem aguados também. É uma dica, inclusive, para quem gosta de congelar a marmita, sempre deixe a marmita esfriar 100% para depois congelar. Tudo pronto e devidamente armazenado nos potes. Aqui tá o mix de legumes, a carne, o frango, o arroz. E aqui tá alface que já estava higienizado, só peguei para mostrar para vocês que eu gosto de colocar sempre esse papel toalha aqui debaixo do pote, que ajuda a preservar mais o alface na geladeira, né? Isso aqui eu já tinha higienizado ontem, inclusive já tá na metade, que é alface. Alface é um tipo de hortaliça, né, que é muito bom pra gente poder consumir diariamente, além de ajudar no nosso intestino, no nosso organismo. Ele também ajuda na questão da saciedade, dá pra você comer um volume muito grande e tem baixíssima densidade calórica, então, assim, é muito bom sempre ter alface em casa. Tu vai dividir o prato fazendo uma linha imaginária, 3 linhas, uma assim logo na metade e a outra na metade da metade. Aí aqui nessa parte é onde fica a porção de proteína, nessa parte é onde fica a porção de carboidrato e aqui na outra parte é onde que fica a porção de fibras, vegetais, leguminosos. Por exemplo, isso tudo aqui, ó, eu poderia colocar o dobro, o triplo da quantidade de alface que tem aqui, da quantidade de vegetais que tem aqui, porque essa parte inteira eu posso preencher com vegetais. Então essa é uma linha imaginária que ajuda muito a dar um norte para quem não tem noção nenhuma de como se alimentar adequadamente. Coisa extremamente importante, ainda falando de fibras, são as frutas. Nós também encontramos fibras nas frutas, que é extremamente importante a gente comer pelo menos uma porção por dia. Aqui vai ser minha sobremesa, eu cortei uma maçã, mas você pode comer ou no café da manhã, ou no lanche, ou na janta, ou em ambos. Entendeu? Porque fruta é uma coisa que faz muito bem pro nosso organismo. E frutas que tem casca, como maçã, pera, né? Que dá pra poder comer a casca, no caso. É interessante que come com casca mesmo. Porque é na casca que a gente encontra a maior quantidade de fibra das frutas. Hoje já é quinta-feira e eu percebi que eu não tinha finalizado o vlog com vocês, né? Um pouquinho mais do contexto geral de como conseguir selecionar seus alimentos, de como conseguir montar a sua alimentação sozinha quando você quiser ter uma rotina saudável, que essa é a única forma realmente de você conseguir ter resultados, é você se alimentar bem, é você se exercitar, é você fazer de fato o básico bem feito.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tava um pouco receosa quanto a esse vídeo, né? Porque pra poder explicar uma coisa, a gente precisa falar. E eu acredito que esse vídeo ficou muito falante. Então eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais informativo. Por mais que tenha muita conversa, que eu fale bastante pra poder trazer algum tipo de conhecimento pra vocês, é a única forma que eu vejo, assim, de conseguir explicar de uma forma legal e melhor, né? Eu poderia tentar colocar algumas partes escritas no vídeo, mas eu acho que falando fica melhor, porque vocês podem me colocar aí no celular e assistir enquanto faz alguma coisa, escutar enquanto faz alguma coisa e absorver esses conhecimentos aí pra poder melhorar a sua alimentação e a sua qualidade de vida. Então não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo com alguma amiga que você sabe que tá insatisfeita consigo mesma, que quer ter resultados, mas não sabe por onde começar, sabe? Que aquela amiga que às vezes você conversa e fala, poxa amiga, eu tô insatisfeita, eu não tô gostando de mim, mas eu não sei o que eu faço. Eu já fui essa pessoa. E quando eu era essa pessoa, eu não tive ninguém pra poder chegar pra mim e falar, olha, faz isso. Porque as outras pessoas que eu conversava estavam exatamente iguais a mim. A maioria das pessoas do meu ciclo de amizade também estavam insatisfeitas, também não estavam gostando de si mesma, do seu corpo. Então as nossas conversas eram mais basicamente sobre se queixar da forma que estava, reclamar e continuar fazendo exatamente as mesmas coisas. E hoje em dia eu sou a pessoa que as minhas amigas procuram quando querem mudar. Fala, poxa amiga, tô tão feliz de ver teu resultado, me ensina, me ajuda, também quero. E eu vejo algumas amigas minhas realmente já mudando algumas coisas. Essa semana eu recebi uma mensagem muito legal de uma amiga minha falando que percebeu também uma incrível diferença nas medidas do braço dela. Ela também tinha uma insegurança com o braço, igual eu também tinha antes do meu processo de emagrecimento. Então isso é muito gostoso e gratificante. E eu quero ser essa amiga pra vocês também. Então compartilhe esse vídeo com alguma amiga que você sabe que quer mudar, mas não sabe por onde começar. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.